porque a Bahia, entrando na Bahia, né? A Bahia tem a oportunidade de ser um dos portais de integração do país e do continente com a economia mundial. A questão da infraestrutura logística, transporte no Brasil, só pode ser entendida enquanto uma questão nacional. Na Bahia, só pode ser entendida como uma questão nacional e até mesmo continental. Nós temos um país que se desenvolve a partir de uma concentração no Sudeste, radiocêntrico, o que significa dizer que lá que está a produção, lá que está a renda, lá que está a logística, lá que está a infraestrutura. E a gente recebe, assim, digamos, as coisas que vão se desenvolvendo, se desenrolando nacional e territorialmente. Está havendo uma tendência nessa direção, mais acentuada do que a tendência dos investimentos públicos. Os investimentos públicos continuam concentrados no Sudeste, mas a tendência da economia nacional territorial é a da expansão. Então, hoje em dia, o Sudeste vem perdendo PIB relativo ao resto do país, o Centro-Oeste vem ganhando, e também o Nordeste e o Norte. E essa é a questão primeira. A segunda questão é como é que o Nordeste e a Bahia se inserem nisso. O Nordeste e a Bahia se inserem nisso na medida em que ele não só demanda mais infraestrutura e logística, como ele tem gargalos nessa oferta, porque a grande investimento nacional que está sendo feito na questão territorial de logística é a Norte-Sul, que nada mais é do que uma expansão do desenvolvimento concêntrico a partir do Sudeste. E, na realidade, a gente precisa, para interligar a logística e a infraestrutura do crescimento do resto do país, de conexões leste-oeste, da Bahia com o centro do Brasil e com os outros países da América do Sul, ligando o Atlântico ao Pacífico e, principalmente isso, sem prejuízo, é claro, das ligações norte-sul, que precisam, são necessárias, e resgate da questão da navegação costeira. Por quê? Porque a Bahia, entrando na Bahia, né? A Bahia tem a oportunidade de ser um dos portais de integração do país e do continente com a economia mundial. E esse portal a gente pode explorar não só na Baía de Todos os Santos, que é a maior baía do hemisfério sul, propícia à navegação e ao transporte marítimo, né? Como também pelo fato da sua localização, que é mais próxima à África, é mais próxima ao hemisfério norte, e tem águas profundas, águas calmas, tranquilas, e tem um complexo portuário digno de ser desenvolvido e explorado. Enfim, essa é a questão principal. E que nela está o quê? Está a integração do oeste da Bahia com o litoral baiano, o que significa dizer que o semiárido está no meio. E o atendimento da logística e infraestrutura entre essas duas principais polos de desenvolvimento estadual contempla também o atendimento das necessidades de logística e transporte do semiárido, que é o maior do país. Isso significa dizer que a gente tem uma vantagem comparativa em relação ao semiárido, porque se a logística está oferecida, as oportunidades de desenvolvimento de empreendimentos e desenvolvimento social e econômico no semiárido também são facilitadas. Essa seria exatamente aquilo que eu gostaria de falar sobre gargalos, alguns, e, entretanto, desses gargalos, registrar o fato de que, na altura da Bahia, as ligações leste-oeste têm menos uma serra em relação ao oeste do que de Minas Gerais para lá. Significa dizer que tem outras vantagens comparativas que estão dadas. Com relação aos setores mais afetados, às regiões mais afetadas, em decorrência da resposta anterior, eu queria esclarecer que, enquanto nós estamos na rota da tendência nacional, a gente tem apenas a discriminação. Por exemplo, a 101 é uma via que eu acredito que somente na Bahia que ainda não está totalmente implantado o projeto de melhoria da qualidade dela, de vias duplas, etc. O que significa dizer que nós estamos contemplados enquanto traçado, mas enquanto investimento nós estamos atrasados. O que é um absurdo, porque a gente fica pendente numa situação de discriminação. Isso porque há uma cultura de prestígio ao Sudeste.
e que se reflete também na Ferrovia Centro-Atlântica. A Ferrovia Centro-Atlântica foi contemplada para uma empresa privada, e essa ferrovia, objetivamente, essa empresa, que é a Vale, discriminou totalmente o segmento baiano, porque ela tinha interesse, né, onde está, Minas Gerais e Espírito Santo, tem interesse mais ao norte no próprio Nordeste, mas na Bahia não tem interesse. Então agora está querendo se desfazer desse abacaxi para ela, que é uma oportunidade fantástica de negócio. E pior, as autoridades nacionais estão querendo permitir que a multa que ela tem que pagar seja feita através de investimentos no Sudeste, o que é um registro absurdo de solução inadequada para esse problema que a Bahia enfrenta. A 324, né, tem tido investimentos, etc., mantém qualidade razoável, mas a qualidade das estradas baianas, surpreendentemente para a história do Brasil, elas hoje são melhores do que a qualidade das estradas federais, o que era uma impossibilidade há coisa de 15 anos atrás. Enfim, então essas são as questões centrais que precisam ser resolvidas. A questão da melhoria da qualidade das ligações norte-sul, a questão da implantação. E a Bahia está cumprindo as suas metas, desde os planos que fez, que são coerentes com aquilo que eu disse da primeira resposta, que são as ligações leste-oeste, que estão a Fio-Sul, a FCA, que a Bahia tem uma posição clara no sentido de que isso seja evitado, que ela seja efetivamente resgatada. E tem também a questão da estrada, que agora saiu a nova licitação de ligação do leste baiano com o oeste baiano, que contempla inclusive uma nova ponte sobre o Rio São Francisco, que é a BA 252, não? A gente fica devendo o número da BA, mas essa BA está licitada, liga aqui a região metropolitana com o oeste baiano, passando com uma ponte pelo Rio São Francisco. Então, essas questões todas que precisam ser continuadas, porque nós temos uma estratégia clara de desenvolver isso. E acrescento, inclusive, que para que a Bahia seja um portal, a região da Bahia de Todos os Santos tem que ser reforçada, assim como todos esses investimentos estão sendo feitos aqui para que nós tenhamos uma região metropolitana efetivamente funcional. Daí o metrô é relevante, daí o desenvolvimento da região do Recôncavo é relevante, a possibilidade da ponte é relevante, a possibilidade do VLT é relevante, porque nós teremos uma capital que atraia a atenção dos investidores do mundo todo, interessados não só na capital, na região metropolitana, como em todo o interior do estado. Eu só queria acrescentar que tudo isso tem que ser feito considerando muito as viabilidades sociais, ou seja, não é apenas uma questão de viabilidade do empreendimento empresarial, é a questão da viabilidade do empreendimento quanto necessidade social, o que às vezes até justifica alguma transferência de recursos nas PPPs para a iniciativa privada, porque ela tem que fazer alguns investimentos que a rentabilidade do investimento em si não comporta. Então é preciso que haja alguma transferência de recursos públicos para que o empreendimento seja viável. Por quê? Porque tem vantagens para a sociedade, em termos de tempo para os moradores, para os trabalhadores, para os estudantes, em tempo de possibilidade de encurtamento também de viagens, essa coisa, e de economia, inclusive de combustível para a sociedade, que precisam e justificam a realização de alguns investimentos. Então essa questão é a questão importantíssima, e a questão da sustentabilidade ambiental é fundamental. E aí acrescentaria a questão de que o setor privado, principalmente o setor agropecuário, precisa perceber que a questão da preservação ambiental é condição de sobrevivência estratégica para eles, principalmente. A questão que estão nos afetando de secas brutais e de prazo fantástico em relação à nossa história são resultados
provavelmente, quase cientificamente comprovados, de que são resultado de uma negligência da questão da preservação das nossas florestas, das nossas matas ciliares, e que os nossos produtores muitas vezes não consideram. Quanto às questões de interdependência, isso é fundamental. Na realidade, a divisão em setores, a divisão por territórios, é uma simplificação da realidade, é uma forma de nós enfrentarmos com competência a atendimentos de questões objetivas, concretas, específicas. Mas se essas questões objetivas, concretas, específicas não forem pensadas, entendidas, refletidas e programadas de forma articulada com o todo, nós vamos ter perdas de recursos fantásticos. Ou seja, toda economia que se faça em planejamento desnecessária, toda economia que se faça em não perceber o território como um todo, é uma economia pouco inteligente. Porque à medida que você entende a questão como um todo, você pode fazer investimentos que são complementares. E a gente vai com isso prover atender necessidades muito maiores com recursos muito menores. Quanto à última pergunta, eu vou reforçar algo que eu já disse, né? A Bahia tem que ter uma política de Estado, não de governo, envolvendo todas as forças vivas do Estado, no sentido de não admitir a discriminação que sofre do poder nacional. E isso, nesse momento, é particularmente grave, porque o Nordeste e a Bahia têm uma posição política diferente do que prevaleceu nos outros estados. Isso é normal, é razoável, mas isso não pode justificar uma política de perseguição para a Bahia. A gente tem que conclamar todo o povo baiano a não conviver com essa coisa. E, nesse sentido, a FIOL está sendo encaminhada pelo governo do Estado de forma adequada, correta, porque é de interesse nacional. A Bahia tem interesse, quer que a FIOL seja ligada não só a Figueirópolis, na Norte-Sul, como também a FICO, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, em Goiás, exatamente para resgatar aquele sonho de Vasco Neto, que nós incluímos no nosso planejamento estratégico, de ter uma ligação entre o portal do Brasil, ferroviário do Brasil, na Bahia, e o Puerto Bayová, no Peru. Essa é uma questão central e apenas é um exemplo de como isso pode melhorar as nossas relações com Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, principalmente, para os quais a gente oferece condições de logística e de infraestrutura, pode oferecer de logística e infraestrutura muito mais adequada do que a concentração que existe no Sudeste, particularmente em São Paulo, ou a alternativa também boa no Norte, lá no Pará, mas que também não é a melhor solução para muitas regiões do Brasil.